mais um episódio do Pod Daqui BF. E hoje eu trouxe para vocês uma pessoa, um instrutor que recentemente ganhou um grande prêmio. O instrutor Thiago. Fala um pouquinho, quem é Thiago? Resumindo, eu sempre fui um cara não muito conhecido na cidade, vamos botar assim. Então, desde pequeno eu sempre mudei de escolas. Não fui conhecido em São Sebastião. Meu pai sim era conhecido. Meu pai era bombeiro, da Brigada Bombeiro Mirim. Era coordenador lá, então muita gente conhecia ele. Hoje em dia ainda encontro vários alunos dele para fazer aula comigo. Meio que ele cuidou da infância deles, eles cresceram e agora eu explico como se defender na rua, por exemplo. Então, eu sempre fui um fã de arte marcial. Desde pequeno sempre treinei várias artes marciais. Tenho instrutores, professores ainda na cidade aqui que me conhecem, o Cipó, que é do capoeira. Tem o Toco, que não mora aqui, mas ele dava aula aqui. Martins, que era taekwondo. O Massaranduba, mas não ele, o Massarinha, que é o irmão dele. Treinei com ele, não vai nem lembrar. Mas eu era bem pequeno, treinei. Sempre procurei artes marciais. Porém, o Krav Maga foi a única que mostrou como se defender na rua. É a diferença do Krav Maga para uma arte marcial de combate. A arte marcial de combate, você aprende a lutar. A arte marcial de defesa pessoal, você aprende a se defender. Que é diferente. Uhum. E o que eu pesquisei sobre você, Thiago, é que você começou essa paixão pelo Krav Maga em 2014, vendo mesmo as revistas, né? Isso. Além das revistas, teve alguma coisa mais que te motivou a seguir essa arte? Primeiro, as revistas eu via quando eu era muito pequeno. Então eu sempre almejava treinar Krav Maga. Porém, encontrei em poucos lugares e a escola que eu tinha encontrado não era o que eu queria. Graças a Deus eu cheguei hoje, faixa preta da escola Bucan, que é a escola que ensina o Krav Maga original. Então, a minha paixão começou lá atrás. Depois que eu entrei no Krav Maga, na nossa escola, que aí eu vi que era o que eu queria pra minha vida. Então, larguei praticamente tudo pra viver disso. Uhum. Na sua primeira graduação, Thiago, eu vi que você teve uma lesão no pulso, né? Mas mesmo assim ainda conseguiu seguir em frente. Como foi lidar com essa lesão, tendo que mexer com faca, mexer com arma, mexer com todos esses Vamos aí para poder ensinar? É bom que eu conto até a história da lesão, como é que eu me machuquei. Uhum. E até explico. Correr não é a melhor opção, em alguns casos. Quando você corre de alguém, você não tá nem vendo onde a pessoa tá. Então você olha pra trás frequentemente pra ver se a pessoa tá te alcançando. Ou seja, foi o que aconteceu comigo. Eu estava na rua, alguém avistou lá da esquina, falou perdeu. Eu era militar, sempre corria. Eu falei, eu consigo correr e para longe. Eu comecei a correr. Olhando pra trás, olhando pra frente, olhando pra trás, não viu que era mola, caí no chão. Caí com pulso, que é o que a gente ensina no Krav Maga, a forma correta de cair. Não coloca a mão no chão quando cai. Caí com pulso, fraturei. O meu celular foi longe, ele pegou o celular e eu fui embora. Então essa foi a fratura. Aí tive que falar com o sensei da nossa escola para liberar eu fazer a graduação, que é o que eu tava esperando muito tempo e acabei fraturando e engessei o braço inteiro. Foi desde daqui. Eu fiquei uns 3 meses empachado. Mas, perto do curso, fiquei só com metade. Deu pra fazer. Foi mais difícil, mas ali eu aprendi muita coisa que até hoje eu não esqueci e ensino pros meus alunos. Então, ali foi a base de tudo pra mim. Que eu aprendi como funcionava o Krav Maga realmente. As defesas, que o ataque acaba sendo mais importante. A entrada, que a gente sempre entra pra cima do inimigo. Porque se a gente recua, a gente tá dando oportunidades para o inimigo fazer mais coisas. Uhum. É legal essas histórias que você conta, porque a gente começa a relembrar do passado e tudo. E por mais que você aprendeu olhando e motivou vendo uma revista e outras coisas também, você começou a também frequentar uma casa de lutas marciais, não foi? Uma casa? Um estúdio, uma academia. Sim. Como é que foi essa? Como é que você chegou nessa academia, sim? Então, 2014... eu entrei, tinha um instrutor, Carlos Magno. Hoje ele não tá mais na escola, parou de dar aula, mas eu iniciei com ele, no Marcos Rocha. Eu estava no Girafas. Nem existe mais, né, Marcos Rocha, aquela academia? Na academia existe. Existe? Krav Maga lá não. Eu estava no Girafas, que é bem de frente pro Marcos Rocha. Quando eu vi a placa Krav Maga, eu falei, eu vou. Fui, já feito o pagamento, já entrei. Quando eu cheguei, o instrutor até perguntou, não, eu veio para aula experimental? Eu falei, não, já paguei, eu vou iniciar. Aí foi o meu início, que eu já entrei sabendo o que eu queria. E depois da troca da faixa amarela, eu lembro de outro caso,
Na minha faixa amarela foi que eu fiz a tatuagem de Krav Maga, em hebraico. E eu tava num curso e um faixa verde, azul, olhou e falou assim, faixa amarela já tá com tatuagem? Eu falei, eu vou treinar pra sempre. Ele, tá. Duvidou. Hoje ele saiu. E eu mantenho na escola, tenho, né, a minha escola aqui em Sebastião e sigo nas minhas aulas e nem sei onde ele tá. E falando em escola, Thiago, você teve que tomar uma grande decisão, né? Deixar a faculdade para começar e realmente investir no Krav Maga. Você acha que como é que foi se tomar essa decisão? Por que você largou a faculdade para seguir apenas o Krav Maga? Primeiro, meu pai sendo militar, ele sempre falou que serviço, trabalho era concurso, serviço público. Que você tem estabilidade, tem isso, tem aquilo. Então ele sempre cobrou isso de todos os filhos. Eles queriam que a gente fosse militar. Eu até fui pro colégio militar, servi o exército por 8 anos, saí em 2020. E nesse tempo que eu tava no exército, tava construindo a minha vida aqui fora. Então, eu usei todo esse tempo para formar a minha vida aqui. Sendo que quando eu tava na faixa laranja, o meu instrutor me convidou para fazer o curso de instrutor. Aí, para eu fazer o curso, eu larguei a faculdade que eu fazia na época, que era todo pai quer, mãe quer que o filho entre na faculdade. Então, qual é o curso? Análise e desenvolvimento de sistemas. Que eu gosto de computação, então eu sempre trabalhei com computador. E larguei para seguir esse sonho. Foi difícil para minha família, meu pai mesmo não acreditava, achava que era um hobby e que eu ia sair do exército e achar um emprego. Então, quando eu saí, ele perguntou, e agora? Você vai fazer o quê? Vai ficar no Krav Maga? Ou você vai trabalhar em alguma coisa? Eu falei, não, meu trabalho é esse. Ele ficou descrente por muito tempo. Mas ele viu até onde chegou. E ele viu o amor que você tinha pelo arte, né, marcial. Thiago, foram muitas coisas que aconteceram na sua vida. O braço lesionado e tudo, mas agora recente você descobriu que você tem os sintomas de esclerose múltiplas, né? Explica pra gente como é que você descobriu. Vamos lá. Em 2022... eu comecei a ter algumas dormências no corpo. Então, minha mão sentia dormente. Eu achava que era coluna, que eu tinha pinçado o nervo da coluna e adormeceu a minha mão. Porque a gente, no Krav Maga, aprendemos a técnica, e não força, para levantar, derrubar pessoas muito mais fortes, maiores. Então, eu derrubava gente, eu tinha uns 66 quilos, derrubava gente 120, 100, 100 quilos facilmente. Eu achei que eu estava com a lesão na coluna por tanto esforço. E muita gente falava que era isso. Eu fui no médico, ele falou assim, tava com o braço já todo dormente, que ia e voltava. A esclerose ataca, o corpo se defende, mas na verdade, como é autoimune, meu corpo mesmo me ataca. Meu corpo tenta me defender, é uma bagunça. Ou seja, me atacava, vinha um sintoma, depois saía, ficava normal. Eu achava que passou a coluna. Depois voltava, mas não tinha um período certo, apenas surgia. Então eu fiquei com dormência, fiquei com zumbido no ouvido muito forte, que até hoje ninguém soube explicar, mas eu fiquei. Acho que é da esclerose. Visão dupla, eu não conseguia... eu via 2 imagens nítidas ao mesmo tempo. Então cada olho meu, no caso esquerdo estava dormente, via uma imagem. Não ficava embaçado, era nítido. Então era muito difícil dirigir, ensinar. Eu tinha que olhar assim, pra olhar só com um olho. Ou fechar um olho para só enxergar uma imagem. Passei muito tempo com isso. Porém, eu tinha o curso da preta. Não tinha muito tempo para ir em hospital e descobrir o que eu tinha. Isso é o erro que a maioria das pessoas fazem. Não vai ver o que tem. Que é até uma parte que é uma conscientização. Vou no hospital. Vai ver o que vocês têm. O corpo de vocês fala. O meu tava falando há muito tempo. Eu só não ouvi. No curso, primeira parte da faixa preta, foi que eu tive um maior surto. Eu não conseguia ficar em pé direito, meu lado esquerdo estava dormente, minha fala começou a ser prejudicada, minha visão, minha marcha, que é andar, equilíbrio, tudo. Aí foi que eu voltei do curso e eu descobri, comecei a investigar, fui neurologista, e quando eu contei a história, ele achou que eu estava bêbado, não conseguia nem falar. Fui com um aluno meu, que me ajudou muito nesse período. Ele me levou de carro, que eu não conseguia dirigir. E quando ele chegou para explicar, ele falou, não, eu quero ouvir ele falando. Aí eu, eita, tentando falar, ele achou que eu tava bêbado, que eu entrei quase caindo e não conseguia falar. Quando eu expliquei a história toda, ele falou assim, esclerose múltipla. Não tem como fazer em hospital particular, agora é só público, vai ter que ir lá no público, no hospital de base, tentar. Porém,
Não é tão fácil assim. O hospital de base só resgata ou ajuda as pessoas que estão realmente na condição lá na emergência, né? Teria que marcar uma consulta com o neurologista, isso é uma bagunça pra conseguir fazer. Por sorte, contatos, eu consegui... Minha amiga me indicou um neurologista lá no Gama, que daí me indicou para outro no HUB, e hoje eu faço tratamento no HUB. Nossa. Então, eu cheguei a não conseguir andar, caí várias vezes no chão, sozinho, andando e caía, no hospital caía. Depois da pulsoterapia, que são altas doses de corticoide na veia, para desinflamar o cérebro, que estava inflamado pelos ataques da esclerose múltipla, eu fui voltando ao normal. Ou seja, não fiquei com sequelas. Se eu tenho sequelas, é invisível. Mas quando você recebeu essa notícia, como é que foi a sua cabeça? O que você acha que impactou na sua vida? Na hora. Tanto profissional quanto na pessoal. Na hora? Oxe. Pode ficar à vontade. Na hora, todo mundo chora, na real. Só que escondido. Tanto eu, quanto a família. E que tava próximo. Porque não tava andando, nem falando. Como começou na primeira parte da faixa preta, eu achei que eu não ia conseguir. Porque eu voltei pra casa sem andar, nem falar direito. Então foi uma luta. Ninguém imaginava que eu voltaria a estar como eu estou hoje. O meu medo principal era não chegar no meu objetivo, que era chegar na faixa preta, o sonho que eu tinha desde criança, ainda mais formar a faixa preta na arte marcial, que eu sempre sonhei em treinar e hoje eu ensino. Então é realmente por amor que eu faço isso. E não desisti em nenhum momento. Mesmo apesar das situações que me ocorreram, mas eu não desisti. Todo mundo viu, achava que eu não ia conseguir, e até o meu mestre, ele veio conversar comigo, os dois, o sensei, o grão-mestre, dando força. A escola inteira deu força, então era mais uma família. Mas foi um baque. Eu achava que ali eu não ia continuar. Mas hoje já tá estabilizado ou tá Sim. curado? Como é que tá? Não tem cura. Não tem cura. Esclerose múltipla é uma doença autoimune. Ela é uma doença que ataca a bainha de Meyerling dos neurônios. Ou seja, ela atrapalha a conexão dos neurônios com a parte do corpo que ela ataca tudo. Ataca a cabeça, e a cabeça comanda o corpo. Então, se atacasse um neurônio responsável pelo equilíbrio, eu não ia ter equilíbrio. Então, atacou meu olho, atacou o neurônio responsável, né, pela visão. Quando eu fiz a ressonância, tinha 25 black holes, em média. Black holes são as partes do cérebro, tipo, mortas, né? Os buracos negros. Que aí era as lesões que eu tinha no meu cérebro, medula espinhal. Que não exatamente são todas a esclerose múltipla. Todo mundo tem algumas. Pode ser lesões passadas. Ou seja, talvez o Covid pode ter deixado essa lesão. Mas com certeza a esclerose foi o que me deixou sem andar e... Enfim. Você acha que tem ligação, então? Essa Pode questão do ser. Covid, de ter Não da aumentado esclerose. mais? Mas o Covid, eu acho que de umas sequelas invisíveis que eu tenho, que é névoa mental, que às vezes eu esqueço o que eu tô falando e tá bem difícil. Então, acho que o Covid atrapalhou na... Olha, embora o que eu tô falando. Não fala tudo. E, O raciocínio some por causa da esclerose. sim. Enfim, atrapalhou. Acredito que sequelas invisíveis, como a névoa mental, que é isso que faz o assunto sumir, que eu tô falando no momento, quando você já tem aula. Mas, a galera me lembra e eu consigo falar. Sim. Continue. Agora, vamos falar uma coisa que impactou muito a sua vida recentemente. Você terminou o curso de faixa preta, inclusive viajou para pegar essa faixa preta. Como é que foi até chegar esse processo de você estar pegando a faixa? Você teve alguma insegurança de voltar, né? Porque você falou que não acaba essa esclerose múltipla. Qual foi o seu pensamento em ir? Agora você foi para onde? Para o Rio de Janeiro, não foi? Sim. Na verdade, nossa escola tem um castelo da Bucan, que é a Bucan. E lá onde a gente faz a maioria dos treinamentos da faixa marrom, faixa preta, alguns cursos especiais. E lá a gente fez o curso da faixa preta. Faz a maioria dos cursos. E pra chegar na faixa preta, nossa escola é bem difícil. Calma aí, eu vou te cortar só um pouquinho, Thiago.
Vamos falar pro pessoal o que é a arte marcial Krav Maga. Porque a gente vai falar um pouquinho da faixa preta, mas o pessoal aqui não sabe o que é Krav Maga. A gente ainda não abordou esse tema. Então vamos lá. Vamos falar de uma resumida. Krav Maga é uma arte marcial israelense criada exclusivamente para defesa pessoal. Imre Stenfeld foi o criador da arte. Ele quis criar uma arte marcial que tivesse tudo o que faltava nas outras artes marciais, que era parte de defesa pessoal eficiente. Toda arte marcial tem uma defesa pessoal. Porém, eles ficam limitados às regras dele. No Krav Maga não tem regras, então atacamos qualquer região do corpo que faça a pessoa cair no chão, ou matar, desmaiar. A gente quer acabar com a agressão. Atacamos regiões sensíveis, pode ser joelho, genitais, garganta, nariz, olhos, tudo. Onde a gente pode bater, que a pessoa vai cair ou vai lesionar, é onde a gente acerta. Ou seja, não é luta. É defesa pessoal. Sim. Inclusive, gente, eu queria até falar pra vocês que quando eu conheci o Thiago, ele foi me ensinar um pouquinho essa questão de autodefesa. Ele falou, não, pode pegar no meu braço. Eu fui pegar no braço dele, gente, ele conseguiu me derrubar apenas com um dedo. Eu fiquei impressionada. Por isso que eu acho bacana essa questão dessa arte marcial. Porque ele conseguiu... Na verdade... torcer o meu dedo só com uma mão, com a força, que não é força que você falou, técnica. né? É técnica. Eu achei muito interessante O isso. Krav Maga ele mostra que o corpo humano é muito frágil. E a gente aprende essa fragilidade. Então, não é lutar. Na luta ganha o mais forte, o mais preparado. É se defender. São duas coisas diferentes. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu tive na minha vida. Eu sempre fui magro. Eu comecei no Krav Maga... Não, comecei a dar aula com 22 anos. Eu era do exército, então não tinha cabelo, não tinha barba. Todo mundo achava que eu tinha 18, 16. Porém, no Krav Maga, Ime, ele quis que os instrutores começassem a dar aula na faixa verde. Para que quando chegasse na faixa preta, sejam excelentes instrutores. Essa é a diferença do Krav Maga na parte de instrutor para as outras artes marciais em geral. Geralmente, depois de 8 anos, 9 anos, você pega a faixa preta e vai começar a dar aula. Então, no Krav Maga, a gente já prepara desde o início. Todo instrutor alcança a faixa verde e inicia a sua jornada de aula. No início, dá aula para faixa branca, ou seja, o início. Ime sempre disse que a melhor forma, e todo mundo sabe, de aprender é ensinando. Então ele quis que a gente ensinasse o Krav Maga da melhor forma possível. Criando novos alunos, faixa branca, amarela, a gente acaba aprendendo totalmente a matéria. Nós temos apoio de toda forma, de vídeos, livros. Só que de tanto você ensinar, você acaba nem olhando mais, que você já aprendeu. Você não aprendeu, não é decorar, literalmente você aprende a matéria. Então, hoje, eu dou aula para qualquer faixa e sem olhar nenhum documento. Eu consigo... eu quero aula disso, eu vou lá e ensino. Eu quero aprender isso, eu ensino. O Krav Maga tem quantas faixas hoje? 7. 7. Contando com a branca. Seria branca, amarela, laranja, verde, azul, marrom e preta. Agora me fala sobre essa viagem que você fez pro Rio de Janeiro para conquistar a tão sonhada e esperada faixa preta. De início, medo de não conseguir. Então, na verdade, o maior medo foi na segunda parte. Que o curso da faixa preta são 3 partes. Então, é uma duração maior do que 1 ano. Na primeira parte, eu não voltei sem andar. Na segunda foi a parte que eu fui saber até onde eu aguentaria. Ainda estava um pouco dormente, mas fui. Dei o máximo, o meu melhor, queria saber até onde meu corpo ia aguentar naquele curso e até onde eu aguentaria no Krav Maga. Então dei tudo de mim. Quando eu comecei a perceber que eu ia conseguir chegar até o final, aí eu chorei no tatame, claro, escondi ali, que eu nunca chorei. Eu vou chorar na frente de todo mundo. Geralmente nunca foi de chorar na frente dos outros, eu me escondia. Mas ainda mais porque eu era a preocupação de todo mundo. Eu não queria mostrar que eu tava chorando. Não queria mostrar fragilidade. Exatamente. Todo mundo já chorava pela situação. Então, voltando um pouco, foi esperançoso, gratificante conseguir. Foi um momento mágico ali, que eu não esperava muito tempo. Tinha medo, mas venci todos esses medos para conseguir chegar até lá e conquistar a faixa preta. É muito emocionante. Eu tô
segurando pra não chorar, mas descrever com palavras é difícil. Imagino. O curso em si já é muito especial. Então, nessa escola, que a gente aprende o Krav Maga original, aprendemos muitas coisas na faixa preta, que é o verdadeiro Krav Maga. O Krav Maga, na real, ele foi criado pra... Antes do Krav Maga ser Krav Maga, o nome, M, preparou a resistência judaica na independência de Israel. Nesse tempo, e depois que ele entrou para ser instrutor de defesa pessoal e preparador físico do exército israelense, ele aprendeu várias formas de como matar desarmado, porque a resistência judaica não tinha muito armamento. Ou seja, ele ensinou a matar com faca, bastão, corda, desarmado. Essa corda que eu estou aqui na mão foi a que a gente ganhou no curso, que ela é uma corda especial, trançada, de corda de paracorde, que é de paraquedas. E a gente aprendeu como matar com uma corda em segundos. Coisas que só aprende na Bucan, no Krav Maga, no Krav Maga original. Ou seja, isso parece só uma corda, mas é uma arma mortal. E no Krav Maga você aprende que a mente, o corpo, uma corda, você consegue matar muita gente. Mas, uma das regras do Krav Maga é... Regra número 9. Sejam bons o suficiente para não precisar matar. Então, apesar de a gente aprender a matar desde a faixa branca, temos golpes que a gente consegue matar. Se você for muito bom, você sai da situação de risco sem matar o inimigo. Esse é uma das regras do Krav Maga. Por isso, Krav Maga não é arte marcial violenta. Elas são técnicas contra a violência. A gente não ensina ninguém a matar ninguém. A gente não ataca ninguém. A gente se defende. Mas tem situações que vai ser necessário. Ensina a defesa, né? É defesa. Então não é violenta. A pessoa que nos agrediu só se defendeu. Só que às vezes a defesa pode matar. Depende da situação, seria o mais viável. Porém, se você for muito bom, sai daquela situação sem a necessidade de matar totalmente. Porque técnica. Usando a técnica, você se livra da situação. Sim. Você começou lá na Academia Marcos Rocha, certo? E hoje você já tem teu espaço. E ao longo desse tempo, tu provavelmente deve ter algum aluno que está com você desde o começo? Sim. Tem? E como é que é? Você olha hoje esse aluno que está com você desde o começo, a evolução dele? Você sente orgulho? O que você sente? Qual é o teu sentimento? A minha aluna mais antiga, hoje na faixa marrom, também está em busca da preta, ela é um exemplo muito grande para a escola em geral. Ela, quando entrou, ela teve várias dificuldades. Tinha medo, não conseguia rolar, não conseguia ir com as costas pro chão. Mas ela fez basicamente o que eu fiz. Ela persistiu e foi até conseguir. Então ela venceu todos os medos dela. O Krav Maga acaba sendo muito isso. É vencer medos. Impacta na vida da pessoa. Isso. A gente ensina a vencer medos. Porque você tem que vencer muitos medos. Medo de um ataque com faca, medo do bastão, medo do soco, medo de um chute. Quanto mais recuar, você tá dando mais chance pra pessoa atacar. Então no Krav Maga a gente aprende a enfrentar o medo. Sempre enfrentando o medo. Em vez de recuar, a gente vai pra cima. Isso acaba preparando as pessoas pra a vida aqui fora. Ela persistiu e hoje eu uso ela como exemplo sempre. A Márcia Tominaga é uma aluna que treinou comigo, começou em 2017, 2018, 2017, nunca mais parou. Até hoje tá com a gente, em busca da preta. E tem vários outros alunos que não estão na faixa marrom, porém não saiu da escola. Na verdade, o importante não é chegar na faixa preta para os alunos. É aprender e treinar. Se você para de treinar, você perde a sua velocidade, flexibilidade, força. Você esquece as defesas. A prática leva à perfeição. E no Krav Maga, o Krav Maga é essencial. Ou seja, o ponto não é chegar na faixa preta, você não desistir. Você não desiste. É o importante. Mesmo que você não consiga trocar mais de faixa, que você chegou no seu limite. Não consigo chegar na faixa marrom, que aqui é o meu limite. Não pare de treinar. Senão você vai perder tudo que você tinha. Até se você consegue defender. Você vai aprender várias defesas, mas não com a mesma velocidade. Sim. Você destaca a importância de preservar o legado do grão-mestre Iron, eu não sei se eu vou saber pronunciar, Yaron Lichtenstein. E da missão do Bucan, né? O que significa para você ser parte dessa tradição e como você vê o futuro do Bucan em São Sebastião? Temos instrutores na escola
o meu aluno, até tá me acompanhando aqui. Ele é instrutor, formou instrutor comigo em 2021. Tá comigo na luta para fazer a Bucan crescer na escola. Eu até formei outros instrutores. E tem um que ainda até na cidade aí, que alguns devem conhecer, mas foi um aluno meu. Porém, como eu falei, é bem difícil a nossa escola poder chegar na faixa preta. Assim como era lá atrás, em quando ele criou o Krav Maga, muita gente saiu da linhagem original, que o Yahoo manteve, e criou outras escolas. Isso começou lá na década de 1960, 70. Ou seja, mantém até hoje. Muitos vão para nossa escola, formam instrutores, acham uma escola mais fácil e vai para a escola mais fácil. É comum, desde da época do IME. Então, a nossa missão da Bucan é preservar, conservar e proteger o Krav Maga original de Imre Lichtenfeld, mantendo o legado do IME vivo por muitos anos. Então, a missão não é tanto do Yahoo. Ele é como samurai e segue na missão dele para poder ajudar e espalhar o Krav Maga, que essa foi a missão dada por Imre para o Yahoo. E até hoje, com 71 anos, ele viaja o mundo inteiro cumprindo essa missão, e nós, instrutores faixas pretas, estamos para auxiliar nessa missão de manter o Krav Maga original no mundo. Então, São Sebastião tem a sorte de ter encontrado o Krav Maga original lá. Então, os alunos que entram sabem que estão entrando em uma escola de verdade, tradicional e séria. Legal. O valor central da Bucan é a lealdade, certo? Exatamente. Como você mencionou algumas vezes, para você, o que significa fidelita ante... Gente, esses nomes são bem complicados no Krav Maga, tá? Na verdade, isso aí é latim. Fidelitas ante homem. Fidelidade antes de tudo. Na prática, como isso molda a sua maneira de ensinar e liderar os seus alunos? Ser um faixa preta da Bucan, mantendo exatamente tudo que foi ensinado e tudo que o Yahoo ensina, é difícil. Então, a fidelidade, ser um samurai, fazer tudo pela escola, viver e morrer pela escola, é basicamente o que nós instrutores fazemos. Deveriam fazer pela escola. Porque a gente faz o juramento, tem o certificado da nossa escola, alguns ganham bandeira e nem devolvem. Normal. Mas basicamente é isso. E como eu sempre digo, o segredo para você ter muitos alunos é manter a lealdade com a escola, mostrar a lealdade que você tem com a escola e o Yahoo com o Krav Maga. Então, é tudo uma coisa só. Toda lealdade, a missão, honra, tudo isso não pode ser perdido, e dentro da escola a gente pega muito nesse ponto. É o ponto central, né? Você é dono do Bonjour Bucan em São Sebastião e já atingiu a faixa preta, né? Quais são os seus planos para o futuro com Krav Maga em São Sebastião? Hoje eu tenho um dojo porque lá ensina apenas uma arte marcial. Não quis fazer um centro de lutas, que é o que mais encontra na cidade. Meu primo tem um centro de lutas e ele sempre dizia que eu tava perdendo dinheiro. Porque para ganhar dinheiro, coloca pessoas para trabalhar para você. Então abre e coloca boxe, muay thai, jiu-jitsu. Não era o meu plano. Desde o início, eu quis manter um dojo, um local especializado em Krav Maga, que só tivesse Krav Maga e fosse uma referência na cidade. Hoje eu tenho apenas um ponto. Tenho os horários diversos, de manhã, à tarde e à noite, todos os dias. Meus outros instrutores que eu estou formando e tenho formados, vamos espalhar a escola na cidade. Para poder a Bucan tomar toda a cidade. Já dou aula aqui em Sebastião, Jardim Mangueiral, Jardim Botânico. Então a ideia é ganhar Brasília. A Bucan já é gigante aqui na cidade. Temos em cada cidade que você for procurar, temos a Bucan. Então, quem estiver, assistindo o podcast, vendo a matéria, procure nessa cidade. Vocês vão encontrar uma unidade da Bucan e com certeza instrutores qualificados e não vão se arrepender. Venham para Bucan e venham conhecer nossas unidades pelo mundo. Isso é bom. Você é conhecido como filho do professor. Exatamente. Pelo fato de seu pai, ter criado com você e tudo.
seus ex-alunos te chamam ainda? E como é para você continuar esse legado na família? Então, tem acontecido com uma frequência. Um aluno chega, aí eu vou conversando, conhecendo o aluno, pergunto o nome, onde estudou, aí ele vai começando a contar a história dele, que eu sempre entro, eu não sou apenas instrutor, eu acabo sendo amigo do aluno, então eu conto da minha vida pra eles contam da vida deles pra mim, às vezes acaba sendo um psicólogo, que o instrutor tem que fazer coisas que a gente não sabia que conseguia fazer. Mas frequentemente apareceram alunos que, contando a história deles, falaram que estudaram lá na Brigada Mirim, que era conhecida antigamente, agora de Bombeiro Mirim. Quando eu pergunto, já pergunto. Quando fala, eu já pergunto, conhece o Sargento Joselito? A pessoa não me tira que você é filho dele. Aí eu começo a falar, a pessoa aí começa a nostalgia, fala, nossa, eu amava seu pai, isso, aquilo e tal, você é filho do professor. Aí a pessoa começa a me chamar de filho do professor de novamente. Alguns ainda lembram de mim, pequenininho, mas a maioria tem a minha idade. Então, hoje os que eu ensino, que na época que ele trabalhava, que eu ia lá no Brigada Mirim, a maioria agora tem a minha idade. Então é muito importante para mim eu seguir como a segunda geração, ensinando pessoas em São Sebastião, ele fazendo a parte dele, mas da infância, que a Brigada Mirim é só até a infância, até uns 14 anos, eu acho. E agora eles, adultos, na faculdade, trabalho, buscam aprender defesa pessoal. Em São Sebastião só tem um lugar, que é no Krav Maga, na nossa escola, lá especializado nisso, e quando procuram, me encontram. Então acaba que eu encontro muitas pessoas que conheceram meu pai, estudaram com ele. Ele foi uma referência pra mim, na minha vida como instrutor. E onde fica o seu estúdio, hein? É estúdio que fala, né? Dojo. Dojo. Onde fica o seu dojo? Fica na 102, ali próximo à quadra de esportes. Viu a quadra, você vai encontrar. Muito fácil de você visualizar e encontrar. Tem um Tori na frente. Tori é um portal japonês. Alguns conhecem. Geralmente é entrada na frente de templos, que simboliza a passagem do mundano para o sagrado. Então, bem na entrada do meu dojo, tem um Tori. Não tem como errar. Fica próximo ao quiosque da 102. Isso, o quiosque da 102. Vocês viram na principal, o quiosque da 102. Aí vocês vão ver uma estrutura assim, japonesa, que logo vai identificar, né? E além do seu espaço, você também dá aula, né? Num projeto Exatamente. social aqui no Mangueiral. É o movimento esporte... Como é que é? Então, movimento cultural de Jardim Botânico, que é o projeto Esporte Sustentável. Lá temos aulas para adultos e crianças. Algumas estão lotadas já, porém crianças ainda tem vaga à tarde, de manhã e à tarde. De 9 a 14 anos para homens e mulheres. Vai abrir algumas vagas, que alguns não puderam continuar na aula. Então fiquem atentos ao Instagram do Movimento Cultural, até o meu Instagram, que é Krav Maga São Sebastião, fácil de achar. Sigam, que lá eu coloco todas as informações lá no Instagram. O movimento vai abrir novas inscrições, eu vou mandar lá. E vocês podem se inscrever gratuitamente lá no Mangueiral. Porém, é para pessoas em vulnerabilidade econômica. Mas, em São Sebastião e Jardim Mangueiral, nós também temos aulas regulares, que você pode não conseguir vaga, você pode pagar. E em São Sebastião eu estou fazendo uma promoção, que é 50% de desconto para alunos da rede pública. Seja você no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, UNB, IFB... A gente sabe que a violência na escola aumenta, aparece gente com faca, com arma de fogo, e os próprios professores não sabem nem como lidar. Os vigilantes não sabem. Aparece uma pessoa com a faca, vai fazer o quê? Se bater no aluno, você vai processado. Então não pode bater. Se soubesse técnica, você não bateria. Você desarmava, rendia. Aí que entra a parte do Krav Maga, que é a importância de você ter o controle. Você tendo o seu controle, você controla o inimigo. Ou seja... tudo junto. E o Krav Maga é disciplina também, né? Sim, total. Colocar as criancinhas aí que estão atormentando a escola e tudo. Exatamente. Tem disciplina, né? As crianças hoje em dia estão ficando muito mais no celular do que tudo. Na minha época, a gente brincava muito na rua, queimada, futebol. Eu nem sabia jogar futebol, mas eu tava lá. Tá quantos anos mesmo, Thiago? 31. Não parece, mas... 31. Ainda mais quando eu entrei. Imagina quando eu tinha 22, o povo nem acreditava. E às vezes não confiava. Mas quando via o conhecimento, via que não precisava ser forte, ser grande, pra derrubar alguém. É questão de técnica. Totalmente técnica.
Você morou a vida toda em São Sebastião? Sim. E, inclusive, eu tenho idade de São Sebastião, né? Então, São Sebastião tem 31 anos e eu também fiz 31. Então, eu sempre acompanho a idade da cidade. Cresceu junto com a cidade. Então, tem Exatamente. junto com a cidade, Isso, né? eu vi o início quando era só mato, quando eu digo, né? Quando era tudo mato, eu tava aqui. Eu vi minhas ruas sendo asfaltadas na São José. Vi o crescimento da cidade, tá gigante, tá nível que... Estudou também nas Absurdo. escolas de São Sebastião? Comecei na Master. Depois começou a minha troca de escolas. Que eu saí da Master e fui estudar no Plano. Ou seja, desde a Master eu não passei mais de um ano em uma escola. Foi aí que eu não tive muitas amizades nesse início. E não tinha celular também, você não conseguia falar com ninguém. Aí, Master, eu estudei até a 3ª série. 4ª série, fui pra 102 Sul. 5ª série, Colégio Militar Dom Pedro II. Não, 5ª série, 4ª série, 302 Sul. 5ª série, 102 Sul. 6ª, Colégio Militar Dom Pedro II. 7ª, GAN. 8ª, 106 Sul. E ensino médio do Elefante Branco. Caramba, foi Então, bastante de escola, hein? eu fui da 3ª pra frente, eu só mudei. Não fiquei em nenhuma. Tem muita coisa, né? Tenho amigos da época da 106. Ai, não vou saber ou não. Mas daquela época que ainda hoje eu converso. Eram de São Sebastião. Um até mora perto do dojo. Que nunca saíram da minha vida. Sempre me ajuda quando eu preciso. No dojo mesmo, eu peço ajuda, eles estão lá. Então são amigos que estão comigo desde a época da ensino médio, ensino fundamental, e até hoje segue na vida. Acho que é amizade verdadeira, que você fica anos sem conversar, mas quando encontra tem assunto, tem tudo. É a mesma coisa, nada É a mesma mudou, coisa, né? nada muda. Nossa, você tem uma história muito de superação, né, Thiago? Com todos esses desafios aí, conseguiu realizar o seu sonho, que é da faixa preta, né? E deixa para as pessoas aí que estão nos assistindo uma mensagem para eles sobre toda essa questão da sua vida, da sua trajetória. Acho que eu poderia falar da minha trajetória, não desista. E outra coisa, o impossível, como diz naquela música, né? É mais questão de opinião. E às vezes você faz o impossível sem saber que era possível. Então o que eu fiz hoje, a galera da escola sabe, muita gente sabe, que é muito difícil você ter uma escola e viver disso. Como era um sonho meu e eu fiz tudo para conseguir fazer isso, fui contra tudo e todos. No quartel, o sargento, tenente sempre falava, vai fazer a faculdade de computação, é o que sabe fazer. Mas não era o que eu queria fazer. Eu não queria ficar rico. Eu queria viver do que eu amava. Então até hoje eu não penso em riqueza. Eu quero viver da melhor forma possível. E assim, tá perfeito. Então, minha missão hoje é manter a escola, a chama do Krav Maga original viva, e ensinar a população de São Sebastião e a região Jardim Mangueiral, Jardim Botânico, a defesa pessoal. Como vocês já viram em escola, já teve ataques de pessoas entrando com faca, arma de fogo. Até os professores começaram a buscar, procurar aulas. Escolas entraram em contato comigo para fazer um aulão na escola. Então, busquem defesa pessoal. A autoridade, a polícia, nunca vai chegar na hora. Nunca chega na hora. Isso é uma certeza. Vai chegar, mas não na hora. Então é você por você. Se você não sabe defesa pessoal, você está entregando a sua mão para a polícia e espere que dê certo, chegue na hora. Mas não vai chegar. Nunca chega. Tanto uma agressão em casa, agressão na rua, escola, qualquer uma. Então, Krav Maga, fora a parte da defesa pessoal, para as crianças, tem muita parte de disciplina, respeito. Ou seja, é até interessante, porque os instrutores são vistos pelos alunos, às vezes até com mais poder que pai. Então, a forma que eles veem a gente como se fossem deuses para eles. E o que a gente fala, às vezes o pai fala e ele nunca ouve. Mas eu falo assim, ó, o certo no Krav Maga tem que ter respeito, limpeza, é importante entrar sempre com o kimono limpo, tomar banho antes do treino, depois do treino. E os pais veem essas mudanças nas crianças. A criança passa a ficar mais tempo entretido com arte marcial, com defesa pessoal, com treino, tudo. Temos livros que precisamos ler. A parte do ensino de mais uma língua, que seria o hebraico, o Krav Maga original, é ensinado em hebraico. Se você faz Krav Maga e é em português,
tem alguma coisa errada. Então, assim como o judô ensina japonês, jiu-jitsu brasileiro, não vou falar, que o jiu-jitsu japonês é original, Ingrid Stenfeld, criador do Krav Maga, era faixa preta de judô e jiu-jitsu japonês. Então, o brasileiro não tem nada a ver. Existe, é forte, muito eficiente. Os Gracies trouxeram pra cá e é uma arte marcial muito forte. Porém, não é o original. Jiu-jitsu japonês é o jiu-jitsu original. O brasileiro é o original brasileiro. Mas jiu-jitsu é japonês. Por isso não brasileiro. Ótimo. Eu tô vendo que você trouxe esse negócio aqui. O que é esse negócio? Ah, o meu certificado. Fiquei curioso pra saber. Sim. Ah, É porque lá na hora é chamado e entregue num... porta-diploma? Como é que chamaria isso aqui? Não lembro. Não vi aqui. E é enrolado aqui dentro. Você do nosso ganhou agora na certificado. viagem pro Rio de Janeiro, né? Isso. Então ele vai estar estampado, gente, lá Exatamente. no local dele. No Então aqui, Bucan, lá no Bucan, né? nesse certificado, temos a assinatura do nosso grão-mestre Yahon. Não sei se dá pra ver. Não vai dar pra ver. Tá bem? Mas eu consigo mandar uma foto depois. Da que eu tirei agora. Tá. Aqui tem o carimbo da Bucan. A assinatura do Yahon Lichtenstein, que é o segundo aluno do criador do Krav Maga. Segue ainda o Krav Maga original. Roten Lichtenstein, que é o filho do Yahon. Aí tem Sharp esse. Lichtenstein. Cadê Sharp? Esse tutor Aqui, aqui. ó. Sharp Lichtenstein, que é a filha do Yahon. Primeira faixa preta do Brasil. E aqui, o que? Só aqui. Roten. Aí aqui o Certificado. o... E assim, gente, vocês percebem Entenderam. que não tá em português, né? Exatamente, é tudo Não tem isso aqui, do realmente é original. só pra quem entende mesmo. O que teria... Até a faixa aqui não é em português, É, é Black. Então, Black. A data, Bucancast, é o que a gente faz nos nossos treinamentos. Aqui, vou deixar emoldurado, num local especial. No meu dojo tem todos, não sei se você chegou a ver lá, todos os meus certificados na parede. De todas as faixas que eu tive. Então, É um esse aqui vai templo, ter um... né? É um templo lá, Muito tempo. né? É. Ainda tem muitos que eu não coloquei. É um erro que eu vou resolver. Muita coisa que tem que fazer na minha vida. Gente, infelizmente, nosso tempo parece que tá ficando meio apertado ali. Thiago trouxe uma história de vida que vai motivar muitos, eu tenho certeza. Né? Acredito que depois que vocês assistirem toda a entrevista, quer dizer, com certeza vocês vão ter assistido essa entrevista. Espero que motive, né, Thiago, as pessoas, os pais, a praticar autodefesa, não só para os pessoais, mas também para os pequenos, que eu acho que é muito importante. Eu estava até conversando com o Matheus e falei, gente, eu tô querendo muito aprender essa arte marcial até para minha autodefesa. Né, que eu acho a importância, porque assim, a gente leva pra vida, né, Thiago? Não tem como, igual andar de bicicleta. Exatamente. Aprender uma vez já era, mas o bom é sempre ter a constância, né? Como ele tava falando. Não, defesa pessoal é muito importante, mas Krav Maga ensina tudo. Como cair, por exemplo. Uma das primeiras coisas que a gente ensina. Ninguém sabe cair. Por isso que o povo fratura o braço. Por isso que eu fraturei o braço. Caí errado. Eu assisti uma aula do Thiago, gente, recente, e eu vi algumas técnicas que ele ensinou. Inclusive aquela questão do bastão, que a pessoa vai e tenta te agredir, e você tem que ir pra cima da pessoa. É isso até que o Krav Maga ensina, que realmente é lógica, né? Fala realmente, porque as pessoas quando vê, quer sair correndo. Mas aquilo ali tá errado, porque a velocidade, a maior pressão tá na ponta Exatamente. do... Opa! Tá na ponta do bastão. E é isso, né, Thiago? Vamos finalizando aqui, agradecer pela presença Eu que no agradeço. episódio do podcast e vou deixar você para falar as últimas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de contar a minha história, que eu acho que muita gente vai se inspirar nela, porque é difícil chegar até onde eu cheguei, a escola também. Até chegar ao ponto que tá hoje, eu tive muito perrengue. Porque eu comecei a sair das academias e abrir o meu dojo em 2018. Então desde aí eu fui mudando, aumentando. A ideia é achar um lugar muito maior pra gente fazer treinamentos incríveis. Já é possível. Temos todos os materiais necessários para fazer nosso treinamento. Faca, bastão, arma de fogo, simulacro, claro. Venham pro Krav Maga. Aprendam a defesa pessoal. Cuide da vida de vocês. Esse é o mais importante. E não esqueçam o motivo que vocês entraram no Krav Maga ou em qualquer coisa que vocês estão fazendo na vida de vocês. Se é defesa pessoal, fica pra defesa pessoal. Era pra emagrecer, não esquece que você queria emagrecer. Ah, era porque eu tava... Cura a depressão, ajuda na depressão, combate a depressão, ansiedade.
O Krav Maga é pra vida toda. Então, pessoas, às vezes, com depressão, não tem muito o que buscar, porque não tem algo que almeja. E o Krav Maga acaba sendo um objetivo. E a pessoa busca isso e vive por isso. Então, o Krav Maga ajuda muita gente. Eu tenho muitos relatos de alunos que mudou a vida de vocês depois de entrar. Deles. Então, busquem. Melhore a vida de vocês. Atividade física é saúde. Não só Krav Maga, mas academia, tudo. Correr. Não sejam sedentários. Acho que eu poderia falar isso. É isso mesmo. Então, filho do professor, parabéns. Obrigado. E não esqueçam, gente, vamos escrever uma matéria também sobre o Thiago para o Jornal da QDF na edição 159. Eu acredito que é isso. Então, Thiago, obrigada. Viu? Agradeço. Gratidão.